se hospeda. A Bíblia nos diz, meu irmão, que chegando no seu quarto, ele foi aquele menino morto sobre a cama. Louvado seja Deus. E agora comece ele a orar ao Senhor, comece ele a buscar o Senhor, comece ele a se humilhar na presença do Senhor. A Bíblia nos diz, meu irmão, que Elias agora se ajoelha perante o menino, começa a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu rogo, meu Pai, porque eu faço a mão desse menino, voltar a entrar nele, que ele possa reviver. Eu sei que essa viúva do que meu cego, que eu acredito matou meu filho, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que o Senhor ouviu a oração de Elias, e ele se estendeu 3 vezes sobre o menino, e a Bíblia nos diz que a alma daquele menino voltou a entrar nele. Louvado seja Deus. Ei, meus irmãos, nós podemos ver que o crente, quando o crente é de oração, nem a morte não fica na frente. O crente, quando é de oração, a morte tem que bater e ser tirada. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A morte não tem poder sobre os que tem oração, porque quando o crente invoca o Deus vivo, quando o crente se coloca de joelho, quando o crente começa a invocar o nome do Senhor, Deus sobe do céu, e a morte tem que bater e ser tirada. Aleluia, Jesus. Mas entender, agora no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia nos fala sobre Eliseu, agora como está a guerra contra os filhos de Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia lá nos fala, meus irmãos, que os filhos, agora o rei da Síria, começa a perguntar: louvado seja Deus ao teu servo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele pergunta: quem de nós é pelo rei de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que agora o servo daquele rei da Síria chega para ele e diz: Senhor, meu Senhor é Deus, é contra o rei, mas quem o profeta Eliseu? Louvado seja o nome do Senhor, que ele faz tudo ao rei de Israel saber o que se passa na sua câmara de dormir. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, aleluia. E agora o rei da Síria, ele pergunta ao seu servo: onde está o profeta Eliseu? E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora o seu servo fala: o profeta Eliseu está invocando, louvado seja Deus. A Bíblia agora chega nos relatar, meus irmãos, que agora o rei da Síria ele pega, manda a cavalaria aí atrás do, louvado seja Deus, atrás de Eliseu. E a Bíblia nos diz: logo cedo, quando o servo de Eliseu, o monte de Eliseu acorda, ele estava no monte, que ele olha, aquela cidade estava cercada pelo cavalo dos tiros, louvado seja o nome do Senhor. E daquele monte agora Geazi chega para Eliseu: olha, Senhor, o que vamos fazer? A cidade está cercada, para onde nós vamos? Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Eliseu olha para aquele homem e diz: não queima, mais são que estão conosco do que eles estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora Eliseu começa a orar ao Senhor, Eliseu começa a buscar o Senhor e dizer as palavras assim: Senhor meu Deus, eu peço que tua glória desse moço ele possa ver. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que nesse instante desafio a dizer daquele moço, ele pode contemplar ao redor de Eliseu cavalaria de fogo, ele pode contemplar ao lado de Eliseu anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora Eliseu ora ao Senhor e começa a dizer: Senhor, eu peço que tu tira esse exército do Ciro com cegueira. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que agora Deus pede todo aquele exército que estava cercando aquela cidade de cegueira. E a Bíblia nos diz que agora Eliseu passa e vai para Samaria. E chegando em Samaria, Eliseu agora ora novamente ao Senhor e começa a dizer: Senhor, eu peço que tu agora abra o olho para aquele, louvado seja Deus, aquele exército. A Bíblia nos diz que agora o Senhor, ele abre a visão daquele exército, e agora está Eliseu lá em Samaria, e o rei de Israel agora faz uma festa. Louvado seja o nome do Senhor para Eliseu. Louvado seja Deus. Ei, meus irmãos, nesta noite, se tudo está certo espiritualmente, nesta noite, se você está temendo o seu inimigo, eu quero te dizer: não tema, porque mais santos estão contigo do que o que está com o seu inimigo. Louvado seja Deus. Se você estiver certo espiritualmente nesta noite, Deus vai abrir a sua visão para tu ver que ao seu lado da cama, a cavalaria de fogo, ao seu lado da cama, os exércitos do anjo do Senhor, os anjos celestiais estão ao seu lado. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus.
dizer esta noite, meus irmãos, não tema, não tema, porque o Senhor Ele é contigo, Deus Ele é contigo. A tua direita tem legião de anjo, a tua esquerda também tem legião de anjo, ainda que te levante um exército contra ti, não tema, porque o Senhor Ele é fiel para te livrar da mão do inimigo. Aleluia! No Salmo 27, no capítulo 3, quando o salmista Davi ele começa a dizer: Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Salmo 27, 3, a Bíblia nos diz que agora o salmista Davi ele começa a dizer: ainda que se levante um exército contra mim, ainda que se levante um exército contra mim, não temerei, confiarei no Senhor, porque Ele é fiel para me livrar. Ei, meus irmãos, eu quero te dizer esta noite: não temas, ainda que se levante um exército, ainda que compre contra ti, não temas, porque o Senhor está contigo. Louvado seja Deus! A Bíblia nos diz, Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do teu filho, mas eu não esqueço dos meus. Ainda que uma mãe queira amar, a mamãe esqueça do teu filho, porém eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Louvado seja Deus! Nós não devemos temer, porque a todo tempo Deus está conosco, a todo tempo eu já vi Deus aqui nessa noite falar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele falou aqui, meus irmãos, como o irmão Fernando ali, louvado seja Deus. E quando a gente está na bênção, a gente busca o Senhor, mas quando vem a prova, nós nos esquecemos do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia ainda ela nos fala também, Marcos, no capítulo 5, no versículo 22. Quando agora chega um homem, cujo nome chamado Jairo, ele chega na presença de Jesus, agora ele se humilha na presença de Jesus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a filha daquele homem estava já para morrer. Então aquele homem chega a Jesus, começa a clamar Jesus e dizer: mestre, desce comigo, senão minha filha vai morrer. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora Jesus pega e vai com Jairo. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que aquele povo vem Jesus descer com Jairo, começa a dizer para ele: porque ele incomoda o mestre, a sua filha já morreu. Aqui incomoda Jesus, sua filha já está morta. E Jesus depois das palavras, Jesus chega para Jairo e fala: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora vai Jesus com Jairo. Jesus começa a dizer, porque ele vê aquele alvoroço, todo o povo chorando. Aí Jesus fala: por que chora o teu alvoroço? A menina não morreu, ela fez para o filho. E o povo começou a rir de Jesus, porque aquela menina estava olhando carnal, estava morto. Para não olhar carnal, não estava morto, mas para Jesus ainda não estava morta. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz que Jesus agora manda todo aquele povo sair, ficando só Jesus, Jairo e a mãe da menina, e os que foram com Jesus naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que agora Jesus pega pela mão daquela menina e diz: Talita, cume, que significa no português: menina, eu te mando, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que no mesmo instante aquela menina se levantou e foi-se a andar. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, nós podemos ver que já ele foi procurado, eu estou fulano, ele foi procurado, eu estou Bertano, já foi procurar Jesus, o médico dos médicos, o leão da tribo de Judá, e Jesus está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Já ele poderia ouvir o nome dizer: para que não incomoda Jesus se a menina já morreu? Mas eu quero te dizer que quando para o homem não tem mais jeito, Jesus ainda tem um jeito. Quando para o homem não se acabou, mas Jesus só está começando. Mas Jesus só está começando. Para o homem acabou, mas Jesus só está começando. Aleluia! A Bíblia nos fala no capítulo 3, quando Pedro e João sobe na hora para orar, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que está lá, louvado seja o nome do Deus, vai Pedro e João orar no templo. A Bíblia nos diz que a porta do templo jazia um homem corpo, que sempre estava ali pedindo esmola, louvado seja Deus. A Bíblia nos
diz que ele vendo Pedro e João, ele começa a pedir, esmola Pedro e João, por favor, me dá uma moeda. E Pedro para, diz que está morando naquele poço, e diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz que aquele homem poço, ele se levantou, pôs a andar e foi glorificar o nome do Senhor, foi orar a Pedro e João. Louvado seja Deus. E nesta noite, meus irmãos, quero te dizer, se tem alguém posto, principalmente aqui, nesta noite Deus vai te curar, nesta noite você vai voar, nesta noite você vai voar no Espírito. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 32. Novamente Pedro, a Bíblia nos fala que Pedro agora vai para a cidade de Lida. Louvado seja Deus. Pegando Pedro na cidade de Lida, a Bíblia nos diz que agora ele veio hoje por nome Enéas. A Bíblia nos diz que ele tinha 8 anos, que ele já havia de cama, pois ele era paralítico. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que agora Pedro olha para ele e diz: Enéas, Jesus te curou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia não diz que Pedro ainda fala mais: arruma o teu leito e anda. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz que agora aquele homem pôde andar. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, quero te dizer nesta noite que não sou eu, não é o pastor da igreja, não é o Deus da igreja, não é o seu irmão que vai te curar. Quem vai te curar é Jesus. É Jesus, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. É ele que vai te curar, não sou eu. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a Bíblia nos fala, quando agora o rei Herodes manda prender a Pedro, louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora aquele rei, ele manda prender Pedro, e a Bíblia nos diz que agora joga Pedro no cárcere, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, agora está Pedro lá no cárcere, está Pedro lá preso, mas não serve do Senhor, ele pode estar preso, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas para te dar vitória, meus irmãos, Deus ele te entrega aos seus inimigos, para ele ver que Deus é Deus na sua vida. E a Bíblia nos fala que está Pedro lá preso, na prisão, e a Bíblia nos diz que chega à noite, agora aparece um anjo do Senhor iluminando aquela cela, aparece um anjo do Senhor iluminando tudo, e fala: Pedro, desperta, Pedro, vem comigo. A Bíblia nos diz, que quando Pedro estava preso, toda a igreja estava em oração, a igreja estava orando pela vida de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz que agora aquele anjo vai lá, toca, desperta Pedro, e sai com Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus irmãos, eu quero te dizer que quando a igreja está reunida em oração, quando a igreja está tudo só em um pensamento, Deus ele faz maravilhas. Quando a igreja se levanta para orar, louvado seja Deus, Deus ele trabalha no meio. Quando a igreja se bota o joelho no chão, Deus agora invoca o anjo, e o anjo vai te dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala em Daniel no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Sobre o rei cuidou na curva do Deus, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que agora esse rei, ele levanta uma estátua de ouro. A Bíblia nos fala que aquele rei agora faz um decreto, louvado seja Deus. A Bíblia nos fala que aquele rei agora faz um decreto, louvado seja o nome do Senhor. Aquele rei, ele começa a dizer: todos que ouvem o som do pífaro, da guitarra de fone e de toda sorte de música, vai se prostrar e adorar a imagem que eu levantei. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, Deus, que agora, quando todo aquele povo, todos os magistrados, conselheiros, todo aquele velho da lei começa a ouvir o som, toda sorte de música, todos se ajoelham perante aquela imagem de ouro e começa a adorar aquela imagem de ouro.
A Bíblia nos fala, meus irmãos, que a imagem são 3 homens que não adoravam essa imagem. Louvado seja Deus. Então aqueles povo vendo aqueles 3 homens que não adoravam essa imagem, chegou até Nabucodonosor, começou a dizer: Rei vive eternamente. O Senhor não fez decreto que todos que ouvissem o som da guitarra de fone, do solteiro de toda sorte de luz, tenha se prostrar e adorar a imagem do que levantar. Louvado seja Deus. E a Bíblia ela nos fala, meus irmãos, que agora aquele rei chega para falar para o rei, mas eis que tem 3 homens, cujo nome é Sedraque, Mesaque e Abednego. Ele não obedeceu a ti, ele não pode, ele não adora mais que ser levantado. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos fala que agora aquele rei Nabucodonosor, ele manda chamar Sedraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora vai Sedraque, Mesaque e Abednego na presença do rei. O rei veio no Sedraque, Mesaque e Abednego, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que o rei agora pergunta a ele: por que tu não adora a imagem que eu levo a você? Louvado seja Deus. Por que aleluia? Por que você não gosta na imagem quando ouve o som de toda a sorte de música? Então Sedraque, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz que ele disse: vou te dar mais uma chance. Se tu não te postar, a imagem que eu levo a você, vou ouvir todo mundo toda sorte de música, eu vou te jogar na fornalha. Eu quero ver quem é o céu que pode me livrar da fornalha que está minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que agora Sedraque, Mesaque e Abednego começa a dizer: diz eu não preciso nem te falar. Se Deus ele quiser nos livrar da fornalha, ele nos livra. Se ele quiser nos livrar da sua mão, ele nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que agora aquele rei Nabucodonosor, ele se ira muito, ele fica arrestado. Então ele pega agora, manda lançar Sedraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que agora pega aqueles homens, pega o homem mais forte que tem ali, pega aqueles 3 homens, amarra e joga na fornalha. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que aqueles homens foram lançar Sedraque, Mesaque e Abednego na fornalha. De longe ele morreu, porque aquela, louvado seja Deus, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Louvado seja Deus, que a Bíblia nos diz que passado um tempinho, agora vem Nabucodonosor, chega da porta daquela fornalha e olha para baixo. Aí aquele rei Nabucodonosor, ele pergunta a Deus: louvado seja Deus, seu servo, nós jogamos 3 homens atados na fornalha, porque eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha, porque eu vejo 4 homens, louvado seja Deus. Então a Bíblia nos diz, meu irmão, que agora você chega na porta da fornalha, olha para lá e grita: Sedraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus vivo, vem para fora. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que Sedraque, Mesaque e Abednego, agora eles saem da fornalha. A Bíblia nos diz que ele não tinha nem armas de queimadura, não tinha nem, louvado seja o nome do Senhor, não tinha nem o fio da sua cabeça, não era queimado, nem fazente, nem nada. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos fala, meus irmãos, aleluia, que agora o rei ele baixa o decreto e todo que não se prostrar ao grande Sedraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha, porque não há outro Deus que possa livrar e nem o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, o que eu quero te dizer esta noite, louvado seja Deus, e para ti dar vitória, Deus entra na fornalha. Louvado seja Deus. Para te dar vitória, Deus faz o mar. Para te dar vitória, Deus abre o mar. Louvado seja Deus. E meus irmãos, esta noite eu quero te dizer: glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Hoje, louvado seja Deus. Para te dar vitória, Deus entra na fornalha. E nesta noite eu quero te dizer: Deus vai te levar para dar um passeio na fornalha. Deus vai te levar para dar um passeio na fornalha. E a fornalha de Jeová, e a fornalha de homem não. A fornalha de Deus. E o fogo é santo, Satanás não pode ficar. Na fornalha de Jeová, Satanás não pode ficar. Porque o fogo é santo, o fogo é santo.
Deus. Seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Seja Deus. Seja o louvor ao que está verdade no trono e ao poder.
pá. Pagar aqui, eu tô tudo aí pra você, porra, pá.
tristeza do meu coração. Você tudo fazendo o teu bálsamo me cura e a tua palavra abençoa. Thank you.
seja a ordem do Senhor. Glória a Deus. Até aqui ele me ajudou o Senhor, né? Creio que Deus tocou no coração de alguém, né? Falou com ele. Porque eu creio que Deus falou comigo, no qual seja o nome do Senhor. Nesta noite eu tive uma sensação. Eu não sei nem como dizer a os irmãos. Nesta noite eu estou aqui na formalha de Jeová. Ai, que calma. Se apenas desse tem rica oportunidade. Aleluia. Deus está presente. Deus está presente. Às vezes, Deus é Deus com tudo é bem, né? Confunde. Depois que o Jeová fala de terra. Vamos orar. Mas esse tipo, se ele gosta de conversar comigo, eu sei. Vamos responder a pergunta. Quanto vale? Vamos ver aqui na capela. Nem todos vale gostaria de estar na minha mão. Será que todos gostariam? Não. Mas Deus escolheu e entregou. Tira essa cabeça. Tira essa cadeira aí, vai tirar. Tira ela. Por que é hoje? Que dia é hoje? Segunda. Que dia é hoje? Segunda. Abraço. Olha pra mim. Olha pra mim. É uma palavra profética. Eu vou te entregar agora. Foi buscar. Tem uma cadeira aqui que está te esperando. Grava o dia de hoje. Tem uma cadeira aqui que está te esperando. Mas também diga, mas eu não quero ir para aquela igreja. Mas eu te jogo a mão daqui de vez. Tu vem quebrada, mas tu vem. Tu vem quebrada, mas tu vem. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E assim ele manda te dizer, ó. Então, só dele, tu não escapa mais. Não escapa mais. Não que eu tento te apertar. Mas tu vai glorificar o nome dele. Aleluia! Sabe por quê? Tu convidou ele para entrar na tua casa e ele entrou. E no teu coração, ele está procurando um cantinho, um passozinho, por isso que tu vem. Grava o dia de hoje, nem que seja quebrada, mas tu vem. Ele é Deus. Ele tem um plano na tua vida. Ele te escolheu. E tu sabia. Para tu saber que é Deus que está falando. Tu irás passar por uma eternidade, mas não vai ser para a morte. É para que o nome dele venha a ser glorificado, para tu saber que ele é na tua vida.
porque Deus é Deus. E todos aqueles, assim diz o Senhor, o dia que Jesus falou, Pai, todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. E tu não vai se perder também. Porque teu nome e teu selo da promessa na tua cabeça. Amém? Amém. Só aqui que Deus mandou te dizer. Eu não vou te dizer que Deus mandou te dar um carro, não. Não. Grava aqui essas palavras hoje. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão. Perdoa.